Bem-vindos ao Diálogo. Hoje a gente mergulha em visões, radicalmente diferentes sobre o futuro da inteligência artificial. E especificamente a corrida para desenvolver o que estão chamando de superinteligência, uma IA que, ultrapassaria a capacidade intelectual humana. Nosso foco são as abordagens contrastantes de dois nomes gigantes da tecnologia, Elon Musk e Mark Zuckerberg, com base em análises recentes das suas estratégias e filosofias também. Exatamente. E a questão central que vai guiar a nossa conversa é: como é que a cautela do Musk, muito focada no risco existencial e na necessidade de controle, como isso se opõe ao otimismo do Zuckerberg, que está mais voltado para os benefícios imediatos e para o empoderamento individual? E claro, o que essa divergência fundamental, o que ela nos diz sobre os caminhos que a superinteligência pode de fato tomar? Eu vou argumentar a partir de uma perspectiva que ecoa mais as preocupações do Musk. A ideia de que os perigos são sim reais e exigem controle e uma regulação cuidadosa. E eu vou apresentar o contraponto, alinhado mais ao otimismo do Zuckerberg, enfatizando os benefícios transformadores da IA e a importância de acelerar a inovação pensando no bem comum. Ótimo, vamos começar então delineando melhor essas posições. A visão associada ao Musk, ela é marcada por um alarme quase constante. Ele já descreveu a IA como a maior ameaça existencial para a humanidade, um risco fundamental. E ele insiste que isso não é ficção científica distante, mas um perigo iminente. Daí a defesa fervorosa dele por regulamentação governamental antes, Antes que a tecnologia talvez escape ao nosso controle. É uma postura preventiva, bastante incomum no setor. A analogia que ele usa do gorila da montanha é forte. O nosso futuro poderia depender da benevolência de uma inteligência muito superior, assim como o destino de outras espécies hoje depende da nossa. A própria xAI, a empresa dele, foi criada com esse objetivo declarado de buscar um desenvolvimento seguro. E as previsões dele são ousadas. Bem ousadas. E a superando um humano individual já em 2025 ou 2026. E toda a humanidade coletivamente entre 2027 e 2030. Estrategicamente, ele pensa de forma bem vertical. A IA dele, o Grok, seria tipo o cérebro controlando o mundo físico através dos carros autônomos da Tesla, o FSD, e dos robôs humanoides, os Optimus. É o que ele chama de um organismo cibernético, Uma rede onde a inteligência digital direciona ações físicas em larga escala. E, curiosamente, ele optou por abrir o código do Grok. Isso parece servir tanto como um aceno à transparência, quanto, talvez, como uma ferramenta ideológica contra modelos fechados, que ele considera excessivamente filtrados ou politicamente corretos. Já a perspectiva ligada ao Zuckerberg adota um tom bem diferente. Um otimismo que eu chamaria de pragmático. Ele critica abertamente quem foca só nos cenários apocalípticos. Ele considera essa postura irresponsável. O foco aqui é nos ganhos concretos, imediatos. IA tornando carros autônomos mais seguros que humanos, acelerando diagnósticos médicos, salvando vidas no fim das contas. O argumento é direto. Frear a IA significa negar esses avanços cruciais. Agora, é impossível ignorar o investimento monumental da Meta, Coisa de 60 a 65 bilhões de dólares só em 2025 para a infraestrutura de IA. É muito dinheiro. É um investimento massivo. E isso levanta a questão, será que esse otimismo público não seria também uma estratégia para minimizar o escrutínio regulatório e proteger esse investimento todo? As previsões de prazo da Meta também são ambiciosas, viu? A AG, a Inteligência Artificial Geral, que é basicamente uma IA com capacidade cognitiva humana para aprender e executar tarefas intelectuais diversas, seria alcançada até 2027, e a superinteligência até 2029. A estratégia da Meta é mais horizontal, entregar o que eles chamam de superinteligência pessoal, PSI, uma IA superinteligente feita sob medida para cada indivíduo para bilhões de usuários via plataformas deles e novos dispositivos, tipo óculos inteligentes. O objetivo declarado é o empoderamento individual. Certo. E, inicialmente, a Meta defendia o código aberto para os modelos Llama.
argumentando que a revisão pela comunidade traria mais segurança, aquela ideia da sabedoria da multidão. Mas em julho de 2025, eles reverteram essa posição para a futura superinteligência, alegando que a proximidade desse marco exige maior cautela. Esse ponto que você mencionou sobre a reversão da meta no código aberto me parece um ótimo gancho para a gente começar a nossa análise mais a fundo. Vamos começar por essa tensão fundamental. Risco existencial versus otimismo estratégico. A insistência do Musk sobre o risco existencial é antiga, é consistente. A gente não pode simplesmente descartar isso como, sei lá, paranoia. E essa mudança da meta? Fechando o acesso à tecnologia mais avançada depois de ter defendido a abertura. Isso não parece uma admissão implícita de que, sim, os riscos são sérios e talvez aquele otimismo anterior fosse um pouco exagerado ou talvez estratégico? Isso não acaba reforçando a ideia do Musk de que a gente precisa de algum tipo de árbitro independente para garantir a segurança global? Olha, eu entendo a sua linha de raciocínio, mas eu vejo a situação de uma forma um pouco diferente. Focar nos benefícios comprovados ou pelo menos altamente prováveis, salvar vidas no trânsito, diagnósticos mais rápidos, isso não é ingenuidade na minha visão. É uma escolha pragmática e, eu argumentaria, até ética. Porque reter uma tecnologia com esse potencial por medo de cenários futuros que são hipotéticos também tem um custo humano real, aqui e agora. A paranoia, como Zuckerberg chamou, não pode nos paralisar. Quanto à mudança da meta sobre o código aberto, eu não vejo necessariamente como uma contradição fatal. É plausível interpretar isso como uma adaptação responsável. Conforme a tecnologia se aproxima de um poder sem precedentes, é natural que a estratégia de segurança evolua, né? O que era considerado seguro para modelos anteriores pode não ser para a superinteligência. Então, o otimismo sobre o potencial não exclui a necessidade de cautela na implementação, especialmente nos estágios mais avançados. Para mim, é um ajuste de curso, não uma confissão de que o otimismo era falso. Mas essa adaptação responsável, ela não soa conveniente demais. Quer dizer, se a tecnologia é inerentemente benéfica e os benefícios superam os riscos, como o discurso otimista sempre sugeriu, por que justamente a versão mais poderosa, a superinteligência, é a que precisa ser guardada a 7 chaves? Isso me leva direto para a questão do código aberto em si. A abertura do Grok pelo Musk, ainda que talvez, como você disse, com segundas intenções ideológicas, pelo menos permite algum escrutínio externo, desafia a opacidade dos modelos fechados. A decisão da Meta de fechar o acesso à PCI parece ir totalmente na contramão daquela ideia de sabedoria das multidões, que eles mesmos promoveram com o Lama. Como conciliar isso? Veja bem, a questão do código aberto ela é complexa. Não tem uma resposta única que sirva para todos os estágios da tecnologia. O Lama, sendo um modelo de fundação poderoso, mas ainda não uma superinteligência, se beneficiou e muito da abertura. A comunidade ajudou a identificar falhas, a encontrar novos usos, acelerou a inovação e, sim, tornou o acesso mais democrático. Foi uma estratégia inteligente e, de certa forma, segura, naquele momento. Certo. Agora, quando a gente fala de superinteligência, o cálculo de risco muda drasticamente. Uma tecnologia com um potencial transformador tão imenso, talvez até imprevisível, nas mãos erradas ou mesmo usada de forma descuidada por muita gente, poderia ter consequências catastróficas. Então, restringir o acesso nesse estágio pode ser visto como uma medida de segurança prudente, não necessariamente hipócrita. É como, sei lá, compartilhar a receita de um bolo versus compartilhar a planta de uma arma nuclear. A escala é outra. E quanto ao Grok, a abertura pode sim ser vista como uma tática competitiva. Uma forma do Musk ganhar terreno contra o OpenAI e outros promovendo a marca dele de IA sem censura, o que atrai um certo público. Não é necessariamente um ato de pura transparência altruísta, né? Essa analogia da receita versus a arma nuclear é interessante, mas eu ainda me pergunto sobre o propósito final que cada um deles vislumbra para essa IA tão poderosa. A visão do Musk com o tal organismo cibernético
IA controlando carros e robôs para resolver problemas do mundo físico, como produção, logística, parece mirar em transformações estruturais muito profundas na economia, na sociedade. É uma IA que, vamos dizer assim, faz coisas no mundo real em grande escala. Uhum. Já a superinteligência pessoal, a PSI da Meta, por outro lado, focada em empoderar bilhões individualmente através de plataformas digitais e talvez óculos inteligentes, ela parece mais voltada para a otimização da vida pessoal, comunicação, aprendizado. Embora o alcance seja massivo, será que o impacto seria tão fundamental na estrutura da civilização quanto essa automação física que o Musk propõe? Aí eu discordo que a visão da Meta seja menos fundamental. Empoderar bilhões de pessoas com uma IA superinteligente personalizada APSI é uma ideia profundamente democrática e potencialmente revolucionária em outro sentido. O objetivo declarado é ajudar cada pessoa a se tornar quem aspira a ser. Isso não é só otimizar a vida social, sabe? É potencialmente amplificar a criatividade, a capacidade de aprendizado, a produtividade individual numa escala sem precedentes. Imagina cada pessoa com um tutor, um assistente, um colaborador genial ali ao seu dispor. Isso poderia liberar um potencial humano imenso. É uma visão interessante. A crítica que se pode fazer à visão do Musk é justamente o risco de uma centralização excessiva, onde a humanidade talvez se torne só dependente de sistemas de IA que controlam a produção e os serviços, talvez diminuindo a agência individual. A aposta da Meta parece ser na amplificação da agência humana, não na sua substituição por autômatos eficientes. É uma visão diferente de progresso, focada no indivíduo. É um ponto válido, essa questão da agência individual versus a automação centralizada. Mas essa busca por empoderamento individual pela Meta, ela não entra em conflito com as ações deles no campo político? E isso nos leva ao último ponto, o jogo de influência e regulamentação. O uso de um super PAC pela Meta que, bom, para quem não está familiarizado, é um tipo de comitê nos Estados Unidos que pode receber doações ilimitadas de corporações para fazer campanha política de forma independente para influenciar a legislação de IA. Isso levanta questões, né? Com certeza levanta. Eles estão usando dinheiro corporativo dos acionistas para moldar regras que talvez beneficiem a estratégia deles de desenvolvimento rápido e, quem sabe, minimizem barreiras regulatórias. Isso serve ao interesse público ou ao interesse estratégico da Meta? Contrasta um pouco com o Musk, que, embora também seja muito influente, parece usar mais o capital pessoal dele, o que é uma escolha individual. O apelo do Musk por um árbitro ou por regulação nesse contexto não parece, pelo menos superficialmente, mais alinhado a uma preocupação genuína com o risco coletivo? Olha, eu não vejo essa distinção de forma tão clara. Para mim, ambos estão jogando o jogo político, mas com ferramentas e narrativas diferentes. A Meta justifica o uso do Super PAC como uma defesa necessária da inovação americana e, claro, do investimento bilionário deles. Eles argumentam que precisam combater regulamentações excessivas que eles veem como paranoia e garantir que os Estados Unidos não percam a corrida da IA para outros países. É uma estratégia explícita para manter a velocidade. Pode-se argumentar que isso é pragmático do ponto de vista da empresa e talvez até do país, se você acredita que a liderança tecnológica é crucial. Por outro lado, o chamado do Musk por regulação, embora pareça responsável na superfície, também pode ser interpretado de forma mais cínica. Como assim? Alguns sugerem que, talvez por ele estar um pouco atrás em certos aspectos da corrida, ou por preferir um certo tipo de IA, ele estaria buscando usar a regulação para frear concorrentes que estão mais avançados ou aqueles com modelos fechados que ele tanto critica. Não estou dizendo que é essa a motivação dele, claro, mas é uma interpretação possível. No fim das contas, ambos usam a influência que têm, mas de maneiras que refletem suas estratégias e posições no mercado. É uma dinâmica complexa, sem dúvida.
Recapitulando a minha perspectiva, então, que reflete mais as preocupações do Musk. A superinteligência carrega, sim, um risco existencial real que não pode ser ignorado em nome do progresso acelerado. A necessidade de cautela, de controle e de regulação proativa é primordial. E ações como o recuo da Meta no código aberto e o uso de lobby corporativo intenso podem ser vistas como sinais de que, por trás do otimismo público, existe uma consciência dos perigos, o que reforça a urgência de mecanismos de segurança robustos antes que seja tarde demais. A segurança, para mim, deveria vir antes da velocidade. E, por outro lado, reafirmando a perspectiva mais otimista e pragmática, alinhada ao Zuckerberg, o foco deve permanecer nos benefícios tangíveis e transformadores que a IA pode trazer: saúde, segurança, produtividade, empoderamento pessoal. Atrasar esses avanços por medo excessivo também tem custos reais. As estratégias, incluindo a gestão do código aberto, elas evoluem como um sinal de responsabilidade e adaptação, e não necessariamente de medo paralisante. A inovação rápida, guiada por um desenvolvimento responsável e apoiada por políticas que incentivem, é, na minha visão, a melhor forma de garantir que o enorme potencial positivo da IA seja realizado para o benefício de todos. Fica bem evidente que a gente está diante de duas filosofias fundamentalmente diferentes sobre como abordar uma das tecnologias mais poderosas já concebidas pela humanidade. Não há um consenso claro nem mesmo entre aqueles que estão ali, na linha de frente do desenvolvimento. Essas divergências sobre risco, abertura, propósito e regulação refletem visões de mundo muito distintas sobre o futuro que a gente quer construir. Exatamente. E a análise dessas estratégias conflitantes, baseada no material que a gente discutiu hoje, nos mostra a magnitude das apostas e a complexidade das escolhas que estão envolvidas. Não se trata só de quem vai chegar primeiro à superinteligência, mas de qual tipo de superinteligência nós teremos e como ela vai ser integrada à nossa sociedade. Há, sem dúvida alguma, muito mais a ponderar sobre as implicações de cada um desses caminhos tão divergentes.